Todos nós ontem ficamos aí assustados, né, especialmente com as declarações do presidente da República, declarações ditatoriais, né, que rasgam a nossa Constituição, né, a Constituição de 1988. E hoje também, logo cedo, obrigado aí por razões de ofício, às 4 horas da manhã, está firme e forte e sem nenhum problema, não tenho problema de trabalho, diferente do presidente da República, é um ocioso que não trabalha, né? Eu provei pela agenda de trabalho dele, como provei que o Lula não trabalhava, como provei que o Fernando Haddad não trabalhava, tudo com provas, não é panfleto, não é afirmações de sustentação, não é fake, não, consultando fontes oficiais, o presidente é preguiçoso, né? Levanta tarde, encerra cedo o trabalho, não lê um relatório, não conhece um projeto do seu próprio governo e quando pode, ele não trabalha mesmo, descaradamente, como na última sexta-feira eu mostrei para vocês, né? A palhaçada que ele fez a todos os brasileiros, indo almoçar com o Amado Batista, não fez nada, vagabundeou na sexta-feira e no sábado veio a São Paulo assistir o jogo do Palmeiras, né? E pago pelo seu, né, e pelo nosso dinheiro. Todos nós pagamos a viagem dele porque ele quer, ele quer, ele exerce, acho que exerce o poder assim, ele queria ver o jogo do Palmeiras, com o nosso dinheiro. Pô, ele recebe um belo salário, não gasta um centavo, né? Ele não quer, não fala tanto que ele é a nova política, dê exemplo, homem, dê exemplo, pague a sua passagem, venha num voo de carreira, né? Pegue um táxi no aeroporto e vai ver o jogo do Palmeiras. Agora, com o meu dinheiro, que eu trabalho muito antes que você, pago imposto, você ficou 30 anos vagabundeando, 2 anos na Câmara dos Vereadores e 28 na Câmara dos Deputados, enquanto eu e milhões de brasileiros estavam trabalhando para sustentá-lo. E não é possível sustentá-lo agora sem, né, como presidente da República. Isso é intolerável. Só fanáticos, né, fascistas ou neonazistas é que podem concordar com esse seu, né, com essa sua falta de vontade de trabalhar, né? Então, e de responsabilidade com o erário, com a coisa pública tal. Assim como o episódio do helicóptero. Graças a Deus, agora eu vi uma notícia que vão entrar também com uma ação. Você tem de pagar, né? Tem de pagar. Epa, eu vou pagar, eu e todos nós, os 210 milhões de brasileiros, pagar o casamento do seu filho, o Dudu Surfistinha, que está na Indonésia. Não voltou até agora. Não voltou até agora. Enganou 1.800.000 paulistas, falando que morava em São Paulo. Inaceitável. Enganou. Você viu que muitas vezes, sem querer, conhece alguém que tenha votado. Pode ser que tenha, sem querer, encontrado alguém. Foi enganado. Fez papel de bobo. E tem de pagar o helicóptero, né? Onde já se viu. E tudo que faz. Bem, mas eu não vou nem tocar nesses assuntos. Eu prefiro entrar diretamente na questão, entrar no que nos interessa e discutir as coisas fundamentais aí, referente à ação política do presidente da República, afinal isso é que me interessa, né? Agora, hoje, eu esperava, sinceramente, que o presidente fosse rever o que disse ontem, a fala criminosa contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, contra o Brasil. Porém, ele não tem freios, o presidente da República não tem freios. Logo pela manhã, acessando aí a internet, eu vi que o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, disse que o único jeito de Bolsonaro se calar, palavras dele, é apenas criando mordaça. Repetindo, para Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal Federal, apenas criando mordaça, Bolsonaro se cala. Olha que ponto de desmoralização chegou a presidência da República. É o ponto mais baixo da história. É o ponto mais baixo. Ele mais ou menos estava dizendo, por outras palavras, que o Bolsonaro é o canibal das liberdades. Né? Lembra do filme? Bolsonaro é o canibal das liberdades. É o que está implícito nessa fala. Não é possível nós imaginarmos que o presidente pode falar o que falou ontem, defendendo a tortura, defendendo o assassinato de presos políticos, né? Rompendo com a Constituição, rompendo com a história brasileira, rompendo com os documentos oficiais, que mostram o contrário. Mas aí, volta aquilo que eu já citei do livro do McLuhan,
Luiz Macluf Carvalho, o cadete capitão, né? E o parecer dado à época, em 1983, pelo coronel Pellegrino sobre ele. Ele é uma pessoa imatura, sem responsabilidade, sem capacidade de liderança, sem capacidade de reflexão e de racionalidade. Isso é o parecer de 1983. Ele é o mesmo em 2019. Só que lá, em 83, ele era um tenente. Em 2019, ele é presidente da República. Então, eu queria, esse é o primeiro ponto hoje, discutir o Bolsonaro como canibal das liberdades. E o ministro Marco Aurélio tem toda a razão, apenas criando uma mordaça. Mas aí tem um problema a esse canibal das liberdades, é que ele é presidente da República. Ele é presidente da República. Ele está lá no Palácio do Planalto, todo dia, dissertando e decidindo a nossa vida. Decidindo a nossa vida. Não é possível nós aceitarmos e ficarmos calados. Alguém pode perguntar, é caso de impeachment? Bem, vamos só lembrar. Há uma lei que regulamenta o impeachment, a Lei 1079, de 1950, de 10 de abril, para ser preciso. Ela foi utilizada em 1992 e foi utilizada em 2016. Os juristas interpretam que ela foi recebida pela Constituição de 1988. Portanto, ela foi recebida pela Constituição de 88. A Constituição de 88, como nós sabemos, também trata da Constituição. Nós citamos aqui tantas e tantas vezes durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, a Constituição, e especialmente os artigos 85 e 86, que tratam da responsabilidade do presidente da República. Né? O artigo 85, diz dos crimes de responsabilidade, e aí apresenta, e o 86 diz o que acontece quando a Câmara autoriza. Bem, aí tem uma longa história, não vou repetir tudo isso, e a Lei 1079, ela especifica as questões que envolvem impeachment, e o Supremo Tribunal Federal também criou uma espécie de, não é essa a expressão jurídica correta, mas como um rito, melhor, rito sim, criou um rito para o impeachment que foi usado em 92 e novamente usado em 2016. Bem, por que eu estou dizendo tudo isso? Que essa questão apareceu ontem e apareceu hoje. Também acho, como alguns já falaram, que ele não é de aplicação imediata frente ao que aconteceu, mas é um grande alerta, porque nós temos de ficar, está em risco o Estado Democrático de Direito, as liberdades, a democracia brasileira. Nós temos de tomar cuidado. Hoje, o maior inimigo das liberdades no Brasil é Jair Bolsonaro, porque ele está no exercício da presidência da República, ele potencializa os fanáticos de extrema-direita neofascistas que o seguem. Não é que os que votaram no Bolsonaro todos são neofascistas, não. 57 milhões são neofascistas? Claro que não, no dia 28 de outubro. Não são. Eles votaram contra o PT. Você tem um pequeno segmento desses 57 milhões que são neofascistas e que estavam aí encobertos no momento democrático, até com vergonha de se manifestar, porque eles têm ódio à liberdade, ao debate, à democracia, ao equilíbrio entre os poderes. Eles querem usar a força, né? Eu até hoje, conversando também na Rádio Bandeirantes sobre isso, eu estava dizendo que o Bolsonaro tem essas características neofascistas, que não é o fascismo italiano dos anos 20, 30, 40. O Partido Nacional Fascista foi fundado em 19, na Itália. O Bolsonaro não é o Mussolini. Não tem a sua capacidade oratória, não tem a sua capacidade intelectual, não tem a história que teve Mussolini. Mussolini começou no Partido Socialista, era o diretor do jornal Avante, né? Era um militante socialista. O seu pai, por que ele chama Benito? Homenagem do pai ao Benito Juárez, do México. Por quê? O pai tinha simpatias anarquistas e o Benito Juárez, presidente da República Mexicana, enfrentou a igreja, primeiro nacionalizando os bens do clero, né, e depois obrigando a vendê-los, né, a desamortização e a nacionalização dos bens do clero, que vai levar depois à Guerra dos 3 Anos, etc, que é o grande presidente mexicano da República restaurada, que é o Benito Juárez tal. Bem, daí que o Mussolini tem, portanto, essa história no campo da esquerda, até 1915, quando aí ele vai mudar de posição. Aí é uma outra história. Portanto, ele tem toda uma... Eu estou fazendo essa referência histórica que é indispensável, porque ele tem toda essa formação, que o Bolsonaro é um pobre coitado. O Bolsonaro é um pobre coitado, é um ignorante,
que não tem formação intelectual nenhuma. As notas dele na academia militar foram péssimas. Ele nunca passaria de capitão, por isso que eu disse que ele saiu, ele é fracassado na carreira militar, por isso que ele buscou a velha política, era o meio de não trabalhar, né? Ele estava sempre à procura de um ganho fácil. Coronel Pellegrino fala isso em 1983. A história do garimpo na Bahia que fracassou. Ele sempre teve a história de um ganho fácil. Ele, né? E encontrou na velha política essa facilidade. Por isso que ele colocou 4 pessoas da família. A primeira mulher e os 3 filhos. Era fácil para ele, né? E depois ele é penta, né? Então, a questão que se coloca em relação ao Bolsonaro e o neofascismo é que ele está construindo paulatinamente esse neofascismo, desmoralizando as instituições, desmoralizando a democracia, fazendo o discurso do ódio. Isso são claras características fascistas. A ligação dele, ele diz, eu devo obrigação somente para o povo, ou seja, desqualifica as instituições, né? São todas falas, quando ele diz que ele apoia a tortura, o assassinato e o desaparecimento de presos políticos, isso ele é como se fosse um camisa preta. Os camisas negras italianos, é igualzinho, ele é igualzinho. Então ele assume características do fascismo, que é esse neofascismo do século XXI, que não é o fascismo do XX, ele muda, porque ele tem coisas novas que agrega esse fascismo. Qual? Redes sociais. Redes sociais é o novo, né? Que agrega a leitura de mundo neofascista, que transforma a mentira em verdade e a verdade em mentira. O fascismo fazia isso, o nazismo, que é diferente do fascismo, também, mas as redes sociais fazem isso em escala inimaginável. Ninguém imaginava. Isso é uma característica fascista, é pegar uma verdade histórica e transformá-la em mentira. É o que ele está fazendo em relação à morte, à prisão, sem ordem judicial, sem inquérito, levado a uma guarnição militar, tinha endereço conhecido, Fernando Santa Cruz, tinha trabalho no Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo, não fazia nenhuma ação, entre aspas, terrorista, ação popular marxista-leninista, nunca cometeu atos terroristas, e se tivesse cometido, a resposta do Estado não era como deveria, como fez, né? Foi levado a uma dependência do Estado, no Rio de Janeiro, da Marinha Aeronáutica, tem registros em fevereiro de 74, lá barbaramente torturado, assassinado e desapareceu o corpo. Sua mãe, de Fernando, morreu com 105 anos de idade, esperando ao menos poder enterrar o filho. Não conseguiu fazer. Ou seja, o que eu estou apresentando, que quando o Bolsonaro faz essas declarações, muitas vezes alguém ironiza, dá risada, faz uma piada, mas é mais, elas são perigosas. Ele é o representante do neofascismo. Em agosto, com a reabertura do Supremo Tribunal do Congresso Nacional, as instituições de Brasília vão resistir a isso. E nós, que sabemos a importância, e eu, que vivi durante o regime militar, eu sei a importância da democracia. Eu, por exemplo, era dirigente do DCE Livre da PUC em 1977, um encontro de estudantes, o terceiro N, Encontro Nacional de Estudantes, em setembro. Começou no dia 21, continuou no dia 22 de setembro. Salvo engano, não tenho certeza se era uma quinta-feira. A PUC foi invadida, numa invasão da barbárie, do secretário de Segurança, Coronel Antônio Erasmo Dias, né? Destruiu a universidade, jogou bombas várias colegas nossas foram queimadas, né? Destruiu a minha entidade, que era o Centro Acadêmico Leão III, eles invadiram e roubaram, eles são ladrões além disso, roubaram a nossa entidade, roubaram todas as coisas, roubaram dinheiro inclusive, roubaram dinheiro, destruíram tudo. Nós tínhamos gráfica, levaram um cofre, que na verdade no cofre não tinha nada, só tinha peso, eles achavam que tinha dinheiro, porque são ladrões, né? Tudo que eles fizeram. Então eu sei o preço das liberdades, né? E eu e tantos nós, e os que não viveram aquilo também sabem o preço, estudando, acompanhando. Então, ele é o inimigo, hoje, Bolsonaro é inimigo das liberdades. Eu vou fazer vários pontos em relação a ele, esse é o primeiro ponto. Ele é esse inimigo, esse canibal, esse ódio que ele tem às liberdades. E perceba como ele despreza as instituições. Ontem,
Ele não recebeu o ministro das Relações Exteriores da França. Ele parou de trabalhar às 3h30 da tarde. Parou de trabalhar, o ocioso, o preguiçoso. Preguiçoso! Não trabalha igual o Lula. Não trabalha! Né? Parou de trabalhar às 3h30, o ocioso. Né? E foi cortar cabelo. Não recebeu o ministro. Olha que absurdo que ele faz. Ele acha que o Brasil é dele. Ele é um monarca absoluto. Não tem Constituição, não tem nada. Eu não vou falar que ele é um Luís XIV. Primeiro que ele não tem a grandiosidade do Rei Sol. E segundo, ele não sabe quem é um Luís XIV. Então não adianta nada, né, falar que ele é o Luís XIV, porque ele é ignorante. Ele é um homem ignorante. Né? Mas eu vou chegar a um outro ponto dele. Se fosse só ignorante, podia resolver com algum estudo, mas ele é pior do que ignorante. Mas vamos ficar nisso. Então hoje, o grande inimigo das liberdades tem nome no Brasil, Jair Bolsonaro. E se nós não nos colocarmos rapidamente como uma barreira ao avanço no neofascismo, liderada pelo presidente neofascista, nós perderemos as liberdades. E esse país vai entrar numa crise política a mais grave da sua história republicana. E vinda do alto, patrocinada por um preguiçoso, por um neofascista que chama-se Jair Bolsonaro. Nós temos, portanto, de guardar a nossa Constituição como nosso livro, guardar a importância que ela nos dá das liberdades e da democracia, porque ela responde a Jair Bolsonaro. Porque aqui está garantido o equilíbrio dos poderes, a liberdade de reunião, de manifestação, de opinião, a liberdade de imprensa, os direitos humanos, está aqui. Algo que ele nunca leu, porque ele é preguiçoso. Eu levanto às 4 horas da manhã, esse homem foi trabalhar na sexta-feira, foi pegar um avião às 10h30, não fez nada. Ele é preguiçoso. Eu desafio esse homem, mostrar se ele trabalha. Preguiçoso. Né? Esse homem que não trabalha, igual Lula, está aqui no artigo 1º da Constituição, que a nossa Constituição tem como fundamentos a soberania, que eu vou voltar a isso, que ele está colocando em risco, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, aí a dignidade da pessoa humana, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ele não trabalha, ocioso, preguiçoso, e o pluralismo político, ele não quer também o pluralismo político. Portanto, ele está chocando com a Constituição. O artigo 5º, inciso 3, diz: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ele está atacando a Constituição. Mas cabe a nós defendê-la, né, de todas as formas, né? Sendo assim, para fechar esse ponto, o canibal das liberdades, tem de ser detido. O ministro Marco Aurélio sugeriu colocar uma mordaça. Eu, metaforicamente, diria que a mordaça será a nossa mobilização, a mobilização da cidadania, né, contra o presidente neofascista que coloca em risco as liberdades no Brasil. Hoje, insisto, o maior inimigo das liberdades no Brasil é Jair Bolsonaro. Ele é o maior inimigo das liberdades, da democracia, do Estado democrático de direito. E quanto mais cedo nós nos levantarmos com o poder das leis e da Constituição contra o neofascismo, mais cedo podemos nos livrar desse mal que destrói os fundamentos, né, a base da democracia, do Estado Democrático de Direito. Esse é o primeiro ponto.